Muito boa noite, é um prazer poder estar de regresso para o segundo encontro desta pequena série de 2 conferências a que chamamos O Reino de Deus está próximo. Mas eu quero orar consigo e vamos fazê-lo neste momento. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome porque nos dás mais uma oportunidade para podermos refletir sobre esta temática, sobre este tema que Jesus gostou tanto de falar neste mundo. O Teu reino está próximo. Permite que, durante os próximos minutos, todos nós possamos ter o nosso foco na mensagem que Tu preparaste e que ela possa vir ao encontro das nossas necessidades. Que ela seja a forma de nós podermos reativar ou de continuar a preparar a nossa vida para a eternidade. É isto que te suplicamos, no bom nome de Jesus. Nós demos este título, O Reino de Deus está próximo, porque ele é claramente uma declaração. E se fazemos esta declaração é porque temos na Bíblia referências para a podermos afirmar. Mas igualmente nós podemos ver que no mundo em que vivemos existem tantas evidências, eu diria cada vez mais claras, de que o Reino de Deus está mesmo muito próximo mesmo. Ontem nós pudemos ver que o Reino de Deus está próximo porque os seus valores, tal como Jesus os anunciou e viveu, podem fazer parte da nossa experiência aqui nesta terra. Porque no Reino de Deus, as nossas necessidades mais profundas são supridas. E hoje nós queremos completar este quadro, queremos afirmar que o Reino de Deus está próximo numa declaração entre ou sobre extraordinários acontecimentos que se aproximam, sobretudo, a passos largos e dos quais Jesus também nos deixou ensino e confirmação. Vamos fazer uma nova viagem. Viagem essa pelos Evangelhos e vamos centrar-nos, sobretudo, num diálogo entre Jesus e os seus discípulos, onde ele fez revelações muito importantes. Revelações essas que, de alguma forma, deixaram os discípulos incrédulos, mas que são hoje essenciais e cada vez mais urgentes do que quando Jesus as anunciou. Vamos transportar a nossa mente para esse momento. A dado momento, Jesus estava cansado de ser empurrado pelas multidões, cansado de falar com pessoas de má fé, cansado de responder a pessoas que não estavam preparadas para ouvir as suas respostas, cansado de tanta hipocrisia. E é precisamente neste estado de cansaço que Jesus sobe ao monte, de onde se vê a cidade de Jerusalém. E ali, finalmente, debaixo das oliveiras, com os seus discípulos, o Mestre sente necessidade de lhes falar mais uma vez. E eles, aproximando-se do Mestre, porque mesmo se já o tinham ouvido falar bastante tempo, durante todo o dia, havia, contudo, um tema que os inquietava e que eles queriam saber mais sobre o momento e também sobre os sinais da vinda do Reino de Deus a este mundo. Na verdade, Jesus tinha-lhes dito algumas coisas sobre este tema, que criaram neles uma espécie de inquietação. E Jesus agora vai falar e fala-lhes durante largas horas, tempo suficiente para eles compreenderem. Vai fazê-lo de uma forma mais direta do que das outras vezes, de uma forma mais franca, mais precisa do que alguma vez o tinha feito. Mas para podermos compreender claramente o anseio dos discípulos, é necessário que cada um de nós se coloque durante alguns instantes no mesmo lugar deles, no lugar dos discípulos. Estamos a falar de homens que de alguma maneira deixaram tudo, deixaram a família, deixaram o trabalho, o projeto de vida, os sonhos, até mesmo os relacionamentos. E nesta altura já se tinham passado 3 anos. E qual o resultado? Muitas pessoas tinham dúvidas. Os líderes religiosos procuravam constantemente apanhá-los em falta. E aquela promessa de um reino extraordinário
que Jesus tinha prometido logo no início daquela aventura, começava a parecer-lhes cada vez mais como que uma miragem apenas. Mas ainda mais, especialmente naquele dia em concreto, porque antes de terem subido ao Monte das Oliveiras, Jesus fez uma coisa que eles não estavam à espera. A certa altura, Jesus parou, olhou para o templo de Jerusalém e fez esta afirmação. Vocês estão a ver tudo isto aqui à vossa volta? Este magnífico edifício? Pois bem, isto vai ser tudo destruído. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Acreditem, esta ideia foi muito difícil de aceitar para os discípulos. E isto porque eles creram na sua aventura com Jesus. Eles acreditaram que podiam ter finalmente encontrado aquele que iria fazer reinar a paz em Israel. E agora Jesus anuncia-lhes, quase a frio, que Jerusalém e o seu extraordinário templo iriam ser destruídos. Foi assim como que receber um murro no estômago quando não se está à espera. E nós não nos podemos esquecer que os discípulos eram judeus e, portanto, o templo era, sem dúvida, o objeto do seu orgulho, orgulho como nação, e, sobretudo, era um lugar que quase definia a sua identidade. Quando eles ouviram Jesus dizer tudo aquilo que supostamente iria acontecer, com certeza eles pensaram que alguma coisa não estava certa naquele relato. E nós podemos imaginar as perguntas que cruzaram as suas mentes. Afinal, de que adiantou esperar? De que adiantou caminhar ao lado de Jesus e ter grandes expectativas, se afinal nada iria acontecer? Ou pior ainda, se a situação iria agravar-se? É neste contexto que os discípulos vão abordar Jesus, porque têm o coração a ferver e têm necessidade de fazer perguntas. Então, Jesus, afinal, onde está o teu reino? Como é que estas coisas vão acontecer? Porque para já não parecem bem encaminhadas. E depois, quando é que este mundo de violência, de opressão, de um reinado de homens maus vai chegar ao fim? Fala-nos, Mestre. Diz-nos. Diz-nos alguma coisa que nos faça acreditar que nós não começámos este caminho contigo para não dar em nada. Foi este o anseio e a inquietação dos discípulos naquele lugar, quando ouviram Jesus dizer tudo aquilo. E eu acredito que muitos de nós, esta noite, neste momento, se estivéssemos pessoalmente com Jesus, iríamos ter muitas perguntas, talvez perguntas muito semelhantes àquelas que os discípulos pensaram. Iríamos perguntar: até quando, Senhor? Quando vai terminar esta história de dor e de sofrimento? Nós temos confiado em Ti, mas quando é que se cumprirão as Tuas promessas? É necessário, neste momento, olhar para as respostas de Jesus, as respostas que Jesus deu aos seus discípulos e, igualmente, as suas revelações, porque elas continuam a mostrar-nos que os planos de Deus estão a cumprir-se e que vale a pena esperar. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu,
quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, para todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Para quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, para quem tomou a cruz e me seguiu, para quem me fez o seu rei, para quem ouviu o meu chamar, para quem abriu seu coração, para quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, para todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, para todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Muito boa noite, é um prazer juntar-me também à continuidade desta mensagem tão importante que estamos a explorar esta noite na Palavra de Deus. E, na verdade, começo por dizer-lhe que, mesmo que isto possa parecer um pouco estranho, a época de Jesus tinha algumas características semelhantes ao tempo em que vivemos. Como é que isto é possível? Para começar, uma forma de poder que era cada vez mais global, com um império espalhado quase pela face conhecida do globo. Portanto, os homens iam se tornando, em certo sentido, cidadãos do mundo. Depois, os meios de comunicação,
mesmo, obviamente, muito distantes do que é a nossa realidade atual, a verdade é que estavam, neste tempo, a encurtar as distâncias e a aproximar o Oriente do Ocidente. Mas depois também a realidade social. Uma minoria de pessoas muito ricas e poderosas que acumulavam poder e riqueza e que ampliavam desproporcionalmente o fosso entre os ricos e os pobres. Curiosamente, hoje sabemos que 1% da população mundial detém a mesma riqueza que os restantes 99%. Mas há um outro paralelismo muito relevante neste aspecto: a religião. A religião estava a perder o seu significado no Império Romano. Era cada vez mais vivida como apenas um dever ou uma tradição. E na época, os filósofos, alguns poetas, como por exemplo Lucrécio, que viveu no primeiro século a.C., começavam a apontar o universo como uma formação acidental, derivada da combinação acidental de átomos. Veja só, primeiro século. As pessoas, na verdade, estavam desiludidas com esta visão do nada que se apresentava diante delas. E como o Oriente e o Ocidente se aproximaram, começou então a experimentar-se uma espécie de mistura de práticas religiosas. As doutrinas do oculto estavam na moda, a astrologia alcançava realmente um grande sucesso. E começam também a nascer, diríamos, novas seitas com práticas que eram naquele tempo estranhas e desconhecidas. Enfim, a ideia é que a confusão na mente das pessoas, de facto, era grande. E há registros disto. Ora, nós estamos a falar de há 2000 anos. Mas, ironicamente, nós vivemos hoje uma realidade com muitos destes mesmos problemas, mesmo se, claro, eles se apresentam num contexto diferente. A verdade é que a sociedade também parece estar numa espécie de encruzilhada. E neste turbilhão é natural que exista uma expectativa de que alguma coisa aconteça, ou talvez seja melhor dizer que alguém apareça. Uma pessoa que apareça no meio destas encruzilhadas e que se mostre capaz de tirar o mundo deste labirinto. Na Palestina, sentia-se, esperava-se que o Messias se manifestasse rapidamente. Era iminente esta expectativa de um Salvador, de um Rei que viesse a manifestar-se. É claro que ele era imaginado por muitas pessoas na sociedade como vindo na forma de um guerreiro capaz de vencer o poder romano, especialmente. E era assim que, nesta época, uma multidão de pretendentes a Messias estavam a manifestar-se. Isto é conhecido da história. E agora imaginem, entre estes candidatos a Messias, entre eles aparece um certo Jesus de Nazaré. Isto, sabe, que também ajuda a explicar porque é que os apóstolos e muitas pessoas nesta altura creram nele, criaram algumas expectativas sobre aquele homem. Mas isto também nos ajuda a compreender porque é que, ao fim de 3 anos, não vendo eles a realização daquilo que esperavam e das expectativas que tinham, alguns comecem a ter dúvidas se este era realmente o Messias e dúvidas sobre o estabelecimento daquele reino que ele lhes prometeu. Ainda hoje, os judeus esperam a vinda do Messias. E os cristãos que reconheceram Jesus como o Messias há 2000 anos, hoje também esperam. Mas esperam a sua manifestação poderosa. Os cristãos esperam, segundo a promessa da Bíblia, a glória da sua segunda vinda. Mas nós sabemos que é difícil esta espera. E é por isso que é preciso perguntar: será que Jesus deu aos discípulos elementos que pudessem alimentar e orientar esta esperança que havia na sociedade? Será possível crer que Jesus tinha em vista um tempo tão longo antes do estabelecimento do seu reino? Voltemos então para olhar estas indagações, voltemos ao que Jesus ensinava sobre o seu reino. Porque existe muita coisa para analisar neste aspecto. E é por isso que estamos a debruçar-nos sobre este tema. Jesus dizia aos seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lemos em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 33. E é extraordinário que todas as suas palavras, todos os gestos de Jesus estavam orientados para a esperança de alguma coisa melhor que está para chegar.
As obras de Jesus, as suas ações estavam impregnadas desta esperança que dá sentido à existência. Todos os seus milagres de cura eram oferecidos como um antegozo de alguma coisa que iria chegar mais tarde, quando o seu reino fosse plenamente estabelecido. E por isso os seus milagres eram sinais. Aliás, o apóstolo João chama-lhes a si mesmo no seu Evangelho, sinais de um reino futuro, como se fossem um perfume de uma realidade que vai finalmente impor-se. Por isso Jesus repetia, o reino de Deus está próximo. Ora, se este reino estava próximo, é porque ainda não estava ali de forma plena. Por isso, Jesus curou os doentes, sabemos até que ele curou muitos doentes, mas vamos ser honestos. O que é isso diante de toda a dor e de toda a doença do mundo? É uma gota ínfima diante de um oceano de sofrimentos. Mas mais ainda, os doentes que Jesus curou, pense comigo, eles no fundo acabaram todos por morrer de forma natural. Lázaro, por exemplo, aquele a quem Jesus ressuscitou, naturalmente, ele veio a falecer. Jesus curou leprosos, é certo. Mas todos estes homens acabaram por se decompor, o seu corpo decompôs-se à mesma, no processo natural de desaparecimento. Então nós podemos perguntar, então para que tudo isto? E a resposta é uma. Jesus abriu as portas da esperança através dos seus milagres. Eles eram um anúncio. Mas aquela obra que ele fez em concreto é uma obra inacabada, porque existe alguma outra coisa pela qual nós podemos esperar. E a maior prova disto é fornecida pelo estado do nosso mundo hoje, milénios depois. A história avança, mas os problemas e as crises e as formas de sofrimento, de crise, de angústia vão se reinventando. Então, eu acredito que por estar consciente de que o reino dos céus pode ser um conceito algo vago, até difícil de compreender, o que Jesus fez foi isto. Ele contou muitas histórias e deu imagens para que, pouco a pouco, nascesse em nós. Primeiro, claro, nos discípulos que o ouviram, mas também em nós, hoje, que lemos a Escritura, nascesse a esperança de um lugar, de uma realidade, que mesmo se para nós ainda é misteriosa, no entanto, ela é real. Mesmo se está longe, está, no entanto, perto. Mesmo se ela não está entre nós, sabemos que ela vai chegar. Isto pode ser algo confuso, claro. Então, o que é que Jesus fazia? Ensinava, esclarecia, ampliava. Por isso é que muitas vezes Jesus dizia o seguinte: a que iremos comparar o reino de Deus? Porque este era um tema que ele queria, desejava que as pessoas entendessem. Então, ele começava a falar e a responder a esta pergunta com imagens. Imagens fáceis de compreender pelos seus ouvintes. E hoje, esses ouvintes somos nós. Por isso, eu desafio esta noite a verificarmos alguns destes exemplos. Contava Jesus, em certa ocasião, que um agricultor semeou na sua terra boa semente. Infelizmente, durante a noite, veio um inimigo, diz a história que Jesus contou, e esse inimigo espalhou sementes de uma erva má. Ora, quando o trigo, a boa semente, cresceu, os trabalhadores descobrem com espanto aquela erva má que estava ali misturada. E claro, eles vão propor destruir aquela erva. Seria o normal. Mas o Senhor, na parábola, na história contada por Jesus, vai dizer: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, e o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Lemos isto em Mateus, no capítulo 13, versículos 29 e 30. Agora, pensemos nisto. O que é que Jesus queria ensinar? Em primeiro lugar, que existem duas etapas na preparação do seu reino. O grão do reino está semeado. Numa primeira fase, ele está escondido, como que misterioso. Oculto, até certo ponto. Mas um dia, ele terá uma colheita. Ou seja, haverá uma manifestação gloriosa e radical, visível. Não haverá dúvidas.
De momento, nós estamos na espera dessa colheita. Portanto, os cidadãos desse reino vivem numa sociedade que ainda é mista, que ainda é confusa seguramente. Porquê? Porque coabitam nela o bom e o mau. Somente mais tarde, quando vier a colheita, ou seja, o evento que está por vir e que marcará o fim desta sociedade confusa e injusta. E naquele momento, Jesus continuou então o tópico das sementes. E ele vai para usar a ilustração do grão de mostarda. E este nós sabemos, ele é mesmo minúsculo. E, no entanto, ele tem em si o quê? A promessa de um arbusto que é incomparavelmente maior. Sinal de que o reino, mesmo parecendo invisível, está mesmo ali. Os judeus esperavam que o reino fosse imediatamente semelhante a quê? A uma árvore majestosa, sobre a qual as nações pudessem encontrar abrigo. Mas como é que esse glorioso reino poderia ter alguma relação com um punhado tão pequeno de discípulos que seguiam Jesus? É que Jesus queria que eles compreendessem que, em primeiro lugar, tudo se joga na intimidade. Às vezes mesmo no anonimato ou até na rejeição. Mas mais tarde, bem mais tarde, viria finalmente a glória e a majestade. É um processo. E Jesus continua. Outra imagem, o reino é como o fermento que é colocado numa medida de farinha. 40 quilos de farinha, na verdade. E esse reino, que um dia governará toda a terra, entrou no mundo sob a forma de alguma coisa pequena, pouco perceptível. É o que a parábola nos diz, nos quer ensinar. Que num primeiro momento, o fermento até parece desaparecer completamente. É o mesmo que se passa com o fermento do reino de Deus, o qual é Jesus que veio introduzir neste mundo. Mas podemos pensar, a transformação do nosso mundo nesse reino de Deus será feita como? Progressivamente? Não. A operação dos agentes do seu reino, que podemos ser todos nós, essa operação está a ser feita agora. E às vezes mesmo pessoa a pessoa. Repara bem, isto é o que está a acontecer neste exato momento ao proclamarmos aqui o reino de Deus. Mas o plano de Deus não é que a mudança de um reino para o outro seja progressiva. Não. Chegará um momento em que um mundo novo substituirá o mundo velho. E não haverá comparação possível entre estas duas realidades. O que é que nos dizem então estas histórias que eu acabei de descrever aqui, histórias de Jesus, contadas por ele? Que a mensagem do reino de Deus, o reino que está por vir, o reino que será a solução para as lutas e o sofrimento deste mundo, é uma notícia maravilhosa. Fim do mundo. Ouvimos esta expressão, lemos-la também. Fim do mundo é uma expressão que causa a muitas pessoas temor. Há pessoas que nem querem ouvir falar de tal coisa, até ficam nervosas. Mas no ensino de Jesus, o fim é uma proclamação de esperança, porque trata-se de um reino eterno e um reino que está próximo. É o fim deste mundo, sim. Mas isso também significa que é o fim de quê? De um mundo de maldade, de tristeza, de morte, de injustiça. E esse mundo tem que terminar para que possa começar um mundo novo. É por isso que esta mensagem que é proclamada chama-se Boa Nova. É um evangelho. É por isso que, diante desta mensagem de esperança, quando nós aceitamos plenamente no nosso coração, nós somos impelidos a fazer o quê? A amar Jesus. Somos impelidos a amá-lo mais e a desejar o seu reino mais do que qualquer outra coisa ou riqueza nesta terra. Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui
morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Quando esse mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Ao longo desta conferência estamos a descobrir diferentes formas de como Jesus apresentou detalhes do seu reino que está por vir. E ao mesmo tempo a perceber que o Mestre falou aos seus discípulos de esperança e também de antecipação. Uma das suas imagens preferidas para apresentar o reino de Deus é a de um banquete festivo, organizado por um rei. Em Mateus, no capítulo 22, nós podemos ler que o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Na verdade, Jesus amava uma boa festa. Embora vejamos o fim do mundo como uma catástrofe, Jesus não vê da mesma maneira que nós. Cristo prefere, de alguma forma, falar de uma festa, de um banquete de noivado. E é interessante que esta imagem festiva foi retirada por Jesus do profeta Isaías, que contemplou a visão. Esse grande dia que todos nós esperamos também. Escutemos a descrição incrível do profeta Isaías. Ele diz: "E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa.
aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Aqui está uma promessa extraordinária que Jesus foi buscar com prazer ao Velho Testamento, a Isaías. Na sua parábola, de forma surpreendente, os convidados para esta festa recusaram o convite. Eles tinham outras prioridades. E perante isso, o rei propõe-se então a convidar todos os que de alguma forma lhe quisessem bem. Mesmo aqueles que eram considerados como escória da sociedade. Depois do convite feito, o rei fez uma conclusão. E foi uma conclusão com tristeza, porque ele disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A mensagem também aqui permanece atual. Infelizmente, nos nossos dias, homens e mulheres continuam a oferecer resistência ao plano de Deus e aos seus apelos, mesmo se o convite continua a ser estendido por Deus a todos nós. O reino de Deus é uma oferta. Entrar nesta festa não é uma questão de mérito, mas sim de aceitação. O reino de Deus oferece a mesma possibilidade a todos que queiram ali entrar. Não existem convidados de primeira e os convidados de segunda classe. É o próprio Jesus que anuncia este acontecimento que será extraordinário e que está por vir. Um acontecimento que é antecipado pela sua primeira vinda, que trouxe à terra e ao conhecimento de todos os homens o germe de uma outra realidade que ainda nós esperamos. Por isso Jesus procurou ajudar os seus discípulos que estavam impacientes de ver a realização do seu reino, a compreenderem que o processo que está em marcha, ele não parou. E graças a Deus que ele não parou. E que ainda falta esperar por algumas coisas mais. Algumas coisas que ainda faltam acontecer. Para eles, 3 anos parecia uma eternidade. E o que dirão, ou o que diremos nós, então, dos 2000 anos de espera dos cristãos? Jesus não nos deixou sem respostas. E por isso, algumas horas antes de morrer, ele foi um pouco mais explícito com os seus discípulos. Nós já sabemos que os discípulos aspiravam pelo estabelecimento de um reino que fosse estabelecido imediatamente. E Jesus vai desapontá-los naquele sonho, porque anunciou-lhes a realização do reino eterno para um tempo muito mais longínquo do que aqueles em que eles estavam a viver. E para os ajudar a conceber esta ideia, Jesus contou-lhes outra história. Uma história sobre 10 jovens virgens que esperavam a vinda do esposo. Mais uma vez, uma grande celebração. 5 de entre elas foram previdentes e tinham uma reserva de azeite. As outras 5 eram mais despreocupadas e vieram sem provisões. O que é certo é que o noivo demorou mais tempo do que aquilo que elas pensavam, do que aquilo que elas imaginavam. E Jesus contou que durante essa longa espera, todas aquelas jovens adormeceram. Ora, qualquer estudante da Bíblia sabe que o sono é uma forma de expressar a morte, o descanso da morte. E Jesus usou essa linguagem várias vezes. O Mestre queria preparar os seus discípulos para a ideia de que o reino de Deus não viria enquanto eles estivessem vivos. Mas isso não era o mais importante. E sabem porquê? Porque a morte não tem a última palavra. Tal como as jovens virgens viram o esposo chegar no momento do despertar do seu sono,
Muitos irão ressuscitar para ver e para abraçar Jesus. E nós veremos esse reino. Mesmo que antes disso, porventura tenhamos que passar pela morte. Mas então, quando é que tudo isso vai acontecer? Perguntaram os discípulos. Jesus vai surpreendê-los ainda mais. Jesus disse-lhes, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, unicamente meu Pai é o único que sabe, diz Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus parecia antecipar que muitos profetas desatentos iriam dedicar-se à fantasia de fixar datas falsas para a manifestação do reino eterno. E por isso, Jesus vai advertir os seus discípulos. Ele disse, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. E arriscou mesmo uma imagem surpreendente, eu diria uma imagem extremamente ousada. Jesus disse, eu virei como um ladrão, mostrando que muitos poderão ser apanhados de surpresa. Mas se ninguém sabe o dia nem a hora, então não vamos ser todos apanhados de surpresa? Não. Podemos afirmar claramente que não. Jesus não nos deixou às cegas, sem qualquer luz. Ele deixou várias pontes que se ligam à eternidade, revelou um conjunto de sinais que vão preceder a sua vinda em glória, para estabelecer definitivamente o reino de Deus. Nós podemos ver essas declarações em detalhe no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e podemos fazer um resumo das grandes orientações que ele deixou como sinais de antecipação da sua vinda. Jesus fê-lo tendo como pano de fundo o drama que se preparava para cair sobre Jerusalém. Lembram-se que começámos por aí esta noite? Jesus tinha anunciado que a cidade e o templo seriam totalmente destruídos. E esta revelação cumpriu-se com exatidão milimétrica, precisamente no ano 70. Ora, como que num enredo profético, este drama em Jerusalém tornou-se de alguma forma um símbolo do tempo de perturbação que anunciou Jesus vai anteceder o estabelecimento do seu reino. E já aqui o dissemos, vivemos hoje, por mais surpreendente que seja, que possa parecer, vivemos um tempo de grandes paralelismos com o tempo da primeira vinda do Salvador Jesus a esta terra. E neste dia, naquele momento, com os seus discípulos, o Mestre sentado debaixo das oliveiras pintou como que uma espécie de um grande fresco, de um quadro, sobre o período que vai preceder a sua vinda e o estabelecimento do seu reino. Foram palavras tão reveladoras, tão extraordinárias, que não necessitam, digamos, de muitos comentários para serem percebidas, porque a história e a atualidade encarregam-se disso mesmo. Hoje, os acontecimentos falam bem alto, talvez muito mesmo em forma de gritaria, a confirmar as palavras da revelação profética ditas por Jesus. Vivemos tempos em que nós podemos, como nunca, perceber a proximidade da manifestação do Reino de Deus. Podemos e precisamos de afirmar que este ainda é, graças ao nosso Deus, um tempo de graça. O tempo que nós estamos a viver hoje é, sem dúvida, um tempo de graça. E por isso, precisamos de aproveitar este tempo, que é de graça, que Deus nos oferece, porque nesse tempo, ou neste tempo, é-nos oferecida a possibilidade da vida eterna. Chegaremos a um momento em que todas as decisões estarão tomadas. Todos os sinais estarão cumpridos. E esse tempo falta muito, muito pouco para que isso aconteça.
Mas até lá, precisamos de entender e com um forte sentimento de urgência, entender que ainda existe graça. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor. Mas não vai demorar, o livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão do céu, a porta não fechou. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão. Pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão do céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão. Pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão do céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão. Pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça.
Vamos então olhar um vislumbre destes sinais apontados por Jesus e que nos falam da proximidade do seu reino. Jesus falou de sinais no mundo natural. Diz a Escritura, Mateus 24, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abalados. Lemos no versículo 29 de Mateus 24. Portanto, por todo lado, nós ouvimos que o nosso planeta está sob ameaça. Nós ouvimos falar de crises climáticas, e esse sabemos bem que é um tema que está na ordem do dia, que abre os telejornais. Nós ouvimos advertências de que o mundo natural está em convulsão. Jesus referia também fenómenos de grande escala, como, por exemplo, terremotos cada vez mais frequentes. E sim, é verdade que a Terra treme cada vez mais, como se ela se inquietasse com aquilo que vai chegar. O crescimento do número e da intensidade dos terremotos é geométrico. E nós vemos estas coisas e sabemos então o que é que a revelação de Jesus se cumpre com tremenda exatidão. Jesus falou também de fomes cada vez mais catastróficas e globais. Falou de sinais no mundo social. Referiu-se a guerras e rumores de guerras, a nações que se opõem, de ódios e traições que vão crescendo. Ora, isto sempre existiu, dirão alguns, e é verdade, exceto que as consequências, os meios e as dimensões multiplicaram-se de forma para um número infinitamente maior se pensarmos apenas nos últimos 100 anos da história deste planeta. Mas Jesus disse mais. Disse que o mundo viveria como estando sem lei, que o amor deixaria de ser a base da nossa sociedade. Depois, Jesus menciona sinais muito relevantes no mundo religioso. Sim, ele falou de falsos cristos, de falsos profetas, que iriam procurar enganar multidões incrédulas, alguns até com os seus próprios prodígios ou com manifestações que atraem e enganam. E é quase desconcertante saber que hoje em vários hospitais psiquiátricos foi preciso criar departamentos especializados, dizia, em pacientes atingidos por aquilo que se chama um complexo de Messias. Jesus revelava que a religião iria tornar-se como que um instrumento de morte. E isto é uma ironia que é triste, mas até revoltante. Jesus via no horizonte do nosso mundo uma imensa cacofonia de religiões que gritam, algumas violentas, outras esotéricas, superficiais ou enganadoras, de gurus que procurariam apenas poder e interesse pessoal. Podemos parar por aqui, mas esta visão é-nos apresentada diariamente nas televisões, nos jornais, e é confirmada vez após vez através daquilo que está à nossa volta. Logo, as revelações proféticas de Jesus e as suas advertências estão aí, comprovam-se, são evidentes. Agora, será que Jesus com isto queria meter medo, lançar o pânico entre os crentes ou entre os seus discípulos? De forma alguma, bem ao contrário. Escutem a própria conclusão com a qual Jesus fechou estas reflexões e estas advertências. Ele dizia assim: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar. Sabeis então por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Lucas, capítulo 21, versículos 29 ao 31. Não, eu não tenho medo daquilo que pode ser chamado como o fim do mundo. Porque quando o grão morre, sabemos que surge uma planta. E sabemos que a planta é mais bela e extraordinária que o próprio grão. É por isso que eu, e tu que me ouves esta noite, nós podemos acreditar num mundo novo, no reino de Deus anunciado por Jesus. E vamos escutar aquilo que ele prometeu nessa noite aos seus discípulos quando eles estavam ali debaixo daquelas oliveiras. Ele dizia: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
Mateus 24 e versículo 30. Parece loucura isto? Ou parece-lhe alguma coisa de surreal? Talvez pareça. Mas esta é a extraordinária loucura de Deus, então. Porque é um acontecimento e uma descrição que nos ultrapassam. Sim, é verdade. E então, quem somos nós para aceitarmos apenas aquilo que nós podemos compreender perfeitamente com a nossa mente finita? Nós vivemos fechados nas nossas 3 pequenas dimensões. E Deus, Ele é o infinito, tal como o universo que Ele criou. Há um relato desse incrível momento em que Jesus deixou os seus discípulos e elevou-se ou subiu ao céu, quase misteriosamente nos ares. O que é que nos diz ali o livro de Atos, no 1º capítulo? Que tendo ele dito estas coisas, Jesus foi levado para cima e enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Versículos 9 a 11 deste 1º capítulo de Atos. Ouvir esta promessa é algo que tem de mexer com os nossos corações, com a nossa vida, com os nossos planos. Porque crer que esta promessa se vai cumprir e que Jesus há de vir de forma real, física e pessoal, reorienta por completo a nossa existência. Hoje, ouvir desta promessa é um convite a chegar-se a Deus, a chegar-se à Sua palavra e aceitar o desafio da fé no reino de Deus que está próximo. É por isso que eu o convido esta noite a escutar um hino que é mais do que uma música, é um convite pessoal. Um convite a aceitar o chamado de Deus e a preparar-se para o seu encontro eterno com o Senhor do reino de Deus. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomai e bebei. Inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomai e bebei. Inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos
pensamentos maus e volte pro Senhor. Meus pensamentos não são os seus, e os meus planos você não entenderá. Ouça a minha voz e volte para mim. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Chegamos ao fim desta série de 2 conferências, mas antes de terminarmos, eu quero partilhar consigo uma oração que foi escrita por uma criança de 10 anos. Uma oração com simplicidade, mas eu diria com muita profundidade. Esta criança orava assim: Tu que me amas tanto, Tu que me criaste, Tu, Senhor meu Deus, quando voltarás? Eu que te amo tanto, eu que espero por ti já há muito tempo, eu que estou impaciente para te ver, eu sei que tu vais voltar, mas quando? Quando é que tu vais voltar, Senhor? Eu espero por ti há 10 anos. Há 10 anos que eu oro por mim e pela minha família. E vou esperar-te até ao fim. Toma o tempo que for preciso, Senhor, porque eu vou esperar por ti. Que oração maravilhosa! Este menino decidiu esperar, apesar da sua tenra idade, porque esperar é preparar-se. E esta noite queremos convidá-lo a dar um passo e a manifestar que deseja, de facto, preparar-se e esperar por Jesus e pela manifestação do seu reino. E é por isso que o desafiamos a 2 coisas. Em primeiro lugar, para poder dar força à sua decisão, para podermos também orar por si, envie-nos uma mensagem a confirmar esta sua decisão. Pode fazer, envie-nos uma mensagem dizendo apenas eu quero, ou se quiser, eu espero por Jesus. E nós vamos apoiá-lo nessa decisão, a orar por si. Envie-nos esta mensagem. Podemos deixar mesmo o nosso número, vai poder vê-lo no nosso ecrã, 933 93 92 91. Se quiser um apoio maior, se quiser conhecer mais profundamente as profecias que nos revelam os planos de Deus, nós temos hoje para lhe oferecer um manual sobre as profecias de Daniel. Nestas profecias nós poderemos descobrir muitas coisas que fazem parte deste tempo e que nos mostram que o reino de Deus está verdadeiramente próximo. Para poder receber esta oferta, basta que faça o seu pedido para qualquer um dos nossos contactos que agora passa em rodapé. Pode enviar uma mensagem por telefone ou até mesmo pelo WhatsApp para o nosso número de telefone 933 93 9291, ou se preferir pode enviar um e-mail para geral
novotempo.pt. Foi um prazer realmente ter partilhado consigo estes 2 serões e se gostou, foi tocado por estas mensagens, desafiamo-lo também a partilhá-las com os seus amigos, usando as suas redes sociais, os seus contactos e usando os conteúdos que ficam agora aqui disponíveis na Novo Tempo Portugal. Despedimos-nos no final desta minissérie, despedimos-nos com as palavras de Jesus, que dizia aos seus discípulos e, portanto, nos diz também a nós: vede, quando as folhas rebentam, sabeis que a boa época está próxima. De igual modo, quando virdes os sinais, sabei que o dia do meu regresso está próximo. Prepare-se e receba Jesus no seu coração, porque para si também e para nós, o reino de Deus está mesmo próximo. Que Deus o abençoe. Até breve. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz.